canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou fazer uma pequena análise do edital de um concurso da Prefeitura de São Paulo que foi publicado no dia 20 de janeiro de 2026. Esse edital ele é voltado para o concurso público de ingresso para provimento de cargos vagos de Guarda Civil Metropolitana. Então, nós estamos falando aqui do concurso de GCM, como a banca mesmo costuma chamar, da Prefeitura de São Paulo. Então, o edital como padrão, assim, tem muitas informações e cabe ao candidato ler passo a passo para entender realmente se cumpre os requisitos e tudo mais, né? Como o meu foco aqui são as questões de matemática, eu vou meter a parte de conteúdo de matemática previsto para esse edital, né? Então, nós estamos falando de um concurso que precisa ter concluído o ensino médio. Então, aí tem também um limite de idade, importante você observar isso. Tem outros requisitos. Tem altura, vai ter teste físico, tem que ter carteira, né, de motorista. Então, assim, tem outros requisitos o concurso, né? Então, vamos lá. O que o edital nos diz sobre o conteúdo? Quando é um conteúdo ali de ensino médio, a Banca VUNESP tem um edital padrão, sabe? Quando eu comparo diferentes provas da VUNESP, eu vejo que ela costuma cobrar sempre os mesmos conteúdos. Então, eu vou dizer que ela tem um edital padrão e que em alguns editais eles colocam um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho menos, ou ainda, em algumas provas eles apertam um pouquinho o nível de dificuldade ou não, né? Então, a gente tem um edital que eu posso dizer padrão, que se você for estudar pelas provas anteriores da banca, você vai encontrar muitas questões, porque ela sempre cobra a mesma coisa, né? Agora, nesse caso, nós vamos ver que tem um pouquinho a mais de conteúdo, né? Então, agora eu vou pegar o conteúdo da prova, vou analisar o conteúdo da prova com vocês, vou explicar o que quer dizer cada um daqueles itens, como a Banca VUNESP costuma cobrar cada um daqueles itens, e sim, como eu tenho muitas questões resolvidas dessa banca aqui no canal, eu vou indicar algumas questões para que você estude, né? E ao final, terminada aí toda a discussão sobre quais os conteúdos que caem na prova ou não, tipo de questão, eu ainda vou te dar algumas dicas para você estudar, né, nessa fase final, digamos assim. Porque o edital, a prova vai acontecer em cerca de 2 meses, né? Então, não é um tempo muito grande para você estudar e tudo mais. Então, eu já digo assim, que quem está se preparando há mais tempo, né, ele, agora é a reta final mesmo. Mas para quem está começando, já começa nessa reta final, né? Então, vamos falar desse conteúdo de matemática. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo. Interpretação matemática de situações problema contextualizadas. Problemas. Eu nunca vi uma prova da VUNESP com o exercício calcule. Calcule e resolva. Não. Tem sempre um contexto. A prova que eu resolvi ontem começava. O computador de Pedro tem um espaço de armazenamento total. Então, assim, tem sempre um contexto, uma situação para você resolver. Então, são problemas. E esses problemas, eles vão ser cobrados de maneiras diferentes, usando ferramentas diferentes, assim, da matemática, digamos. Mas nesses problemas você vai encontrar adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com números racionais. Já falo sobre os racionais.
Quando eu falo sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação é raiz. São os conteúdos que você estudou no ensino fundamental 2, certo? É tudo conteúdo de lá. Então, você vai ter que saber a adição, a subtração, vai ter que multiplicar, vai ter que dividir. E sim, não podemos usar calculadora na prova. Então, tem que saber fazer esses cálculos todos na mão, mentalmente ou no papel, enfim. É isso. E de que forma que eles vão cobrar adição e subtração? Problemas. Vai por mim que vai ser problemas. O VUNESP não tem característica de cobrar uma questão, calcule e resolva a expressão, né? Outras bancas sim, mas a VUNESP não tem essa característica. Então, estude resolução de problemas. Mas aqui está falando de números racionais. O que são esses tais de racionais, né? Números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, 1/3, 3/5 é um número racional. Pode ser negativo, menos 2/3 é negativo e é racional. E também pode ser escrito na forma de número com vírgula. Então, 2,04, 3,9 e tal. Então, veja que ele fala assim, ó, situações, problema envolvendo as operações, né, com números racionais escritos na forma de fração ou ainda decimal, tá? Então, até o momento, o que vai cair na prova? Problema. Problema envolvendo o quê? Tudo quanto é operação que você já estudou. E quais são os números que vão cair lá? Os racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. E queria fazer mais um complemento aqui. Dentro dos números racionais estão também os naturais e os inteiros. Naturais são aqueles números que você utiliza para contar. Conte quantas pessoas estão perto de você. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é número natural. 0 também. Então, vale esses números 5, 6, 14, 5 mil, 3 milhões. São números naturais. E também pode ser os inteiros. Os inteiros são parecidos com esses, mas eles podem ser positivos e negativos. Então, menos 3, menos 95, menos 1 milhão são números inteiros. Também fazem parte. Então, voltando, essa parte toda aqui do edital, até aqui, ó, nós falamos sobre resolução de problemas envolvendo as operações que você já conhece e tudo quanto é tipo de número aí que você se lembra, possivelmente. Existem outros que você já estudou, tá? Mas não vão ser contemplados aqui. Então, são os naturais, os inteiros e os racionais. Se eu falar racionais, englobo todos os outros, tá? É isso. Além disso, tem mais uma frase aqui da banca falando sobre o problema. Resolução de problemas envolvendo mais de uma operação. Então, no mesmo problema, você vai ter que fazer uma adição e depois uma multiplicação. Ou você vai fazer uma subtração e depois uma divisão, tá? Na prova que eu resolvi ontem, a banca colocou uma tabela com preço de lata de tinta, de rolo de pintura, de pincel e tal, e tinha que descobrir quanto que a pessoa gastou. Então, assim, naturalmente, fazendo a questão, eu usei multiplicação, adição, subtração. É isso, a banca vai fazer um problema cheio de informações e você vai ter que fazer mais de um cálculo ali. Então, até o momento que cai na prova, problemas. E seguiremos. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. A banca sempre cobra essas questões. Eu vou ter muitos exemplos para colocar aqui para vocês de questões dessa banca usando os dois. E sempre com dicas, digamos assim, de que dá para você saber se é mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. Sugiro que você pegue as questões que eu já resolvi aqui e você tente resolver e preste atenção na explicação. Você vai ver que eu falo a palavra mínimo e normalmente a banca usa menor. E máximo divisor comum, a banca diz o maior número possível. Você vai ver que eu ressalto isso nas minhas resoluções, tá? Como que eu sei que é uma questão que vai ter mínimo múltiplo comum? Vai ser um problema. E normalmente a banca vai dizer assim, que um ônibus parte da rodoviária a cada 10 minutos,
o outro parte a cada 15 minutos e num determinado momento eles partiram juntos. É essa ideia que vai estar ali no mínimo comum. Ah, mas vai ser ônibus? Não. Pode ser remédio, que acontece, de vez em quando acontece junto, pode ser turnos de trabalho, então eu tenho uma pessoa que faz um turno de 8 horas, eu tenho uma pessoa que faz turno de 12, num determinado dia elas se encontraram na hora do almoço, daqui quanto tempo elas vão se encontrar de novo, é essa a ideia para o mínimo múltiplo comum. Já para o máximo divisor comum, essa banca costuma colocar que tem 1000 bolinhas ou 1000 pessoas e vai ter um treinamento e nós vamos ter que dividir essas pessoas em grupo e na divisão desses grupos deve ter a maior quantidade possível de pessoas ou a maior quantidade de grupos, vai ser uma ideia nesse sentido, tá? Então, fique atento, um vai falar menor e outro vai falar maior ou máximo, tá? Então, problemas de novo. E a banca não sossega porque ela continua trabalhando problemas com porcentagem, com razão e proporção, com regras de 3. Então, é problema aqui, com certeza. Porcentagem, você pode resolver por regra de 3, mas tem que tomar cuidado que essa banca gosta também de umas questões que é assim, desconto sobre desconto. Então, se você comprar até amanhã, você tem um desconto de 10%. Mas se você comprar agora, você ganha mais 2% de desconto. Então, é o desconto de 10 e tem também o desconto de 2, que não é 12, tá? Não é 12% de desconto. A banca gosta disso, tá? Razão e proporção, eu diria que a banca vai cobrar razão, ela sempre fala assim, que no caso de GCM tem até a questão que diz que tinha tantas mulheres para tantos homens, eles usam alguma coisa nesse sentido, tá? Enfermeiras para tantos enfermeiros, eu tenho várias questões assim, envolve razão. Mas a resolução é junto com sistemas de equações, repare que está na linha de baixo o sistema de equações. Então, aqui a banca gosta de fazer uma dobradinha. É cobrar razão e proporção junto com sistemas de equações. É uma coisa, tipo, natural nessa banca, tá? Regra de 3, tipo, clássica, vai ter na tua prova, vai ter uma questão trabalhando regra de 3. Muito cuidado que existe a simples e a composta. A simples é quando a gente compara só duas grandezas. E a composta aí é N grandezas, né? Então, tipo, uma quantidade aí maior de grandezas. Bom, aí tem equação de primeiro, de segundo, e eu não acho que é bem ou vai cair uma das duas não, tá? Tem que saber as duas. E tem que saber a de segundo grau, porque a banca cobra teorema de Pitágoras, e daí você acaba recaindo numa equação de segundo grau. Então, não tem como dizer, só vou estudar de primeiro, ou só vou estudar de segundo. Não, você vai precisar possivelmente das duas, tá? E aí, tem alguns outros itens que a banca não vai cobrar uma questão só disso, duvido muito, tá? Numas provas mais antigas da VUNESP, é capaz a gente encontrar uma questão que só trabalhe unidades de medida, para converter quilômetro para metro, ou para converter minuto em segundo. Mas nas provas mais recentes, considerando o ensino médio, considerando o GCM, eu diria o seguinte, a banca vai cobrar um problema e no meio desse problema vai estar misturando as coisas. Então, quer ver? É uma combinação aqui, ó. A banca vai cobrar um problema e ela vai colocar a área. Para a gente calcular a área de alguma coisa, a gente vai acabar usando a multiplicação, tá? Aí, aqui embaixo tem superfície, porque quilômetro quadrado é uma unidade de medida de superfície. A banca fala aqui, mais pra frente, que vai cobrar a área. Mas quando eu vou resolver esse problema, eu acabo caindo num sistema de equações. Pronto, tá aí, ó. Numa questão, a banca cobra 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Bem comum isso, tá? Então, esses conteúdos que estão aqui, que vão grandezas e medidas, ó. Grandezas e medidas. Duvido muito, tá? Que a banca vai fazer uma questão só sobre isso. Vai estar envolvido nas outras, tá? Aí fala, aplicação prática das grandezas e medidas no cotidiano. Problema, né? Não tem. Vai aplicar onde? Vai ter uma situação lá que o cidadão percorreu tantos quilômetros. Uma coisa assim de trabalho e tal, né? O que mais? Leitura e análise de gráficos e tabelas, tudo bem.
E a informação, até o exemplo que eu citei agora há pouco, que eu disse que era uma tabela com tinta, rolo de pintura, a banca deu a informação do problema por meio de uma tabela. Ok. Tratamento da informação. Média aritmética simples, e eu digo que a banca gosta de cobrar média junto com tabela, tá? Bem comum esse tipo de coisa. Na mesma questão, a banca dá conteúdo, a informação por meio de tabela, cobra a média e você vai usar a equação para resolver. Então, mais um combo de 3 em 1, assim, 3 conteúdos numa questão só, né? Para finalizar, de geometria, temos forma, ângulo, área, perímetro, volume, quadrado, triângulo, né? Mas dificilmente vai estar lá na prova, classifique os triângulos quanto à medida dos seus lados. Eu duvido muito, tá? Eu seria capaz de dizer para você que não cai. Por quê? A banca vai colocar um triângulo retângulo, vai estar desenhado e você vai ter que identificar que ele é retângulo. Porque se ele for retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras, que está ali no conteúdo. Entende? Então, assim, é importante você saber que o triângulo isósceles tem 2 lados com a mesma medida, porque você pode precisar dessa informação. Mas simplesmente na prova ter uma questão para você classificar, eu acho que não, tá? O que mais? Teorema de Tales, eu sempre ressalto que a banca coloca teorema de Pitágoras e de Tales, né? É como se fosse o mesmo teorema, mas não é não. São 2 teoremas diferentes e cai muito mais Pitágoras nas provas da VUNESP do que Tales. Então, quando eu tenho um teorema de Tales, fica para mim parecendo que é o diferencial da prova, sabe? Todo mundo estudou Pitágoras, mas aquele cara que estudou um pouco mais, ele estuda Tales também. Então, eu diria para você que tem que saber os 2, tá? E não é difícil o teorema de Tales. Então, se você estudar e observar bem como é que resolve, entender bem a questão, vai direto, assim, não precisa se preocupar, tá? Porque Tales vai usar proporção. E se você olhar bem aqui, ó, você estudou proporção aqui, e Tales também cai normalmente numa equação. Então, você já estudou proporção, já estudou equação, então aí você junta tudo e estuda Tales também, tá? Não deixa passar batido não, porque pode ser importante numa questão, pode ser seu diferencial na prova, né? Vamos terminar? Aí a banca coloca assim, estimativas e aproximações numéricas, estimativa por estimativa, eu acho pouco provável, tá? Vocês não vão colocar um desenho e te perguntar quantos cachorros você acha que tem naquele desenho. Assim, é muito aberto, né? Assim, para eles cobrarem. Mas, né? Eu acho que a aproximação tem mais cara, vai ter que aproximar. O resultado deu 2 milhões, alguma coisa, você vai ter que aproximar os valores. Aí, tudo bem, né? Não é nada, não tenho nenhum conteúdo dizer para você, vou te ensinar a aproximação, né? É só lembrar que se você tem 3,4, se você for aproximar, vai ficar com 3, porque o 4 é menor que 5. E se você tiver 3,6, né? Aí já vai para o número maior. Mas assim, vai resolvendo os problemas, vai aparecer aproximação. Você vai ver que eu falo sempre na resposta igual, não tem essa resposta, é aproximado e tal, né? Então não tem muito o que se dedicar ali, não. Raciocínio lógico, tem estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, sequências. Raciocínio proporcional aplicado a contextos práticos. Eu aposto aqui num problema em que você tenha uma estrutura lógica. Não é característica comum da VUNESP falar fulano foi ao médico. A negação dessa frase a negação dessa proposição não é muito característica da VUNESP. Mas essa parte aqui, quando a gente fala de estruturas lógicas, lógicas de argumentação, é isso que a banca está falando. Mas não é a característica dela. Tanto que eu resolvo muitas provas, você vai ver que eu faço provas completas aqui no canal, tem muitas provas que eu resolvo a prova inteira e não aparece isso, né? Então, não é uma coisa assim que, olha, vai cair. Se eu falar para você hoje, vai cair regra de 3, vai cair mínimo múltiplo comum, vai cair máximo divisor comum. Mas esse aqui pode ser que sentar uma questão ali, ou às vezes uma sequência mais trabalhosa, né? Até a banca coloca aqui, ó, raciocínio lógico e sequência. A banca gosta de umas sequências mais cabeludas, digamos assim, uma coisa mais difícil, tá? Por fim,
Organização e comparação de dados numéricos, me parece que vai vir junto de uma tabela, ou quem sabe até para um diagrama, ali tem diagrama, né? Que você faça algum diagrama para descobrir, eu posso dizer assim, que tem um grupo de pessoas, 30 pessoas praticam natação, 40 praticam vôlei, algumas praticam natação e vôlei, né? Que você tenha que argumentar e descobrir quantos praticam apenas vôlei, né? Tem algumas questões da banca nesse sentido, né? Mas não é também sempre. Então, agora, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aquilo que... você só tem 5 minutos para estudar, o que você estuda, tá? Eu vou dizer assim, a minha aposta nessa prova da VUNESP. Em problemas, é claro, mas é que é muito amplo problemas, né? Então, vamos lá, eu aposto no mínimo múltiplo comum, no máximo divisor comum, uma questão de porcentagem, uma de razão e proporção com sistemas, então eu já mato esse aqui, tá? Que é uma só. Regra de 3. Eu aposto também em área. Eu aposto em tabela com média. Então, a média tá aqui. E tabela tá aqui, ó. Então, mas aqui eu aposto que é uma questão também, misturando os dois. Eu vou colocar alguma coisa de sequência para pegar esse pedaço de raciocínio lógico, tá? Eu vou de sequência, que a banca cobra mais. E deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Equação. Não vai ter uma questão de equação, mas vai ter um problema com equação, né? Então é sempre bom. É isso. Essa é a minha aposta. Entre Teorema de Pitágoras e Tales, eu apostaria no Pitágoras, tá? Mas não é toda prova que tem, não. Eu tenho muita questão de Pitágoras aqui no canal, mas não é sempre. Agora, perímetro, eu risquei área. Área e perímetro, a banca gosta de cobrar junto, tá? A área, eu imagino aí na sala onde você está me ouvindo. A área é a quantidade de lajotas que você usou para esse piso, tá? A área é o espaço ocupado por essas lajotas, por esse revestimento. Já o perímetro é o contorno, é o rodapé. Quantos metros de rodapé você precisou para colocar nesse ambiente, tá? Então, eu acho que fica aqui minha aposta, né? Então, vamos lá. As inscrições estão abertas aí até o mês de março. A prova, ela está prevista para abril, né? Então, tô gravando aqui em janeiro de 2026, você tem fevereiro e março para estudar, né? E um pedacinho de abril ali, né? Fevereiro, março e um pouco de abril para estudar. E o conteúdo de matemática é meio que o conteúdo padrão da banca, exceto, vou riscar aqui o que não é padrão, porque se você for estudar pelas provas, normalmente as provas vêm até aqui, tá? Teorema de até Tales. A banca termina o edital aqui. Então, essa parte que sobrou aqui é que não é muito comum nos editais da banca. Então, de qualquer forma, veja, boa parte do conteúdo é comum, né? Então, pega as provas e vá resolvendo, tá? Agora, dicas pra gente finalizar teu estudo? Vamos lá. Primeira dica. Se você é um estudante que está iniciando nos estudos agora, se você resolver uma prova completa da banca VUNESP, possivelmente você vai ter muita dificuldade. Então, eu vou sugerir que você vá primeiro na playlist Lembretes que tem aqui no canal, onde eu resumo todo esse conteúdo, retomo a teoria e faço uma bela revisão. Depois você resolve a prova completa. Já se você é um estudante que já fez a revisão, ou ainda que já vem estudando há bastante tempo, resolva uma prova completa. Aqui no canal você encontra a prova completa da banca VUNESP, muitas, inclusive para o cargo de guarda. Você resolve a prova e aí você vai saber exatamente os pontos que você precisa estudar mais, os pontos que precisam de um aprofundamento, né? E aí você vai estudando. E como que se estuda? Tem várias maneiras de se estudar. Quem sou eu para te ensinar a estudar? Você vai encontrar seu jeitinho de estudar. Uma possibilidade, que é a que eu gosto mais, é ler a teoria, assistir vídeos da teoria, fazer meu próprio resumo e praticar.
Então, eu gosto da ideia de você estudar hoje. Regra de 3. Assiste o vídeo da regra de 3, faz o seu resumo e resolve algumas questões de regra de 3. Algumas, sei lá, fechou 1 hora de estudo, tá suficiente. Amanhã você retoma o teu estudo novamente. Regra de 3 de novo, faz mais algumas questões. Quando você se sentir bem confiante, você amplia o teu estudo para outro conteúdo. E de vez em quando, 1 vez por semana, você volta nos conteúdos que você já estudou para ir retomando sempre, porque você não pode esquecer, né? Eu iria por esse caminho. Tem gente que prefere estudar por vídeo, tem gente que prefere estudar por texto, tem gente que prefere só ouvir. Eu acho que cada área é de um jeito e, além disso, cada pessoa é de um jeito. Então, eu particularmente, você vê aqui que nos meus vídeos eu faço desenho, eu gosto da ideia de pensar antes de resolver, fazendo esquema. Tem gente que não gosta muito disso, prefere ir direto para uma resolução. Agora, de qualquer forma, minha sugestão é resolução no papel. Não tem impressora, não tem, tudo bem, você pode pegar um dispositivo e resolver ali, igual eu faço as minhas resoluções aqui, mas é sempre escrevendo, praticando, não é só observando, ok? Espero ter te ajudado, que você consiga estudar bastante e que consiga vencer nesse concurso. Se por um acaso você quer uma ajuda adicional, dá uma olhada na descrição do canal. Lá eu tenho um curso onde eu detalho os editais da VUNESP, inclusive para a Guarda Municipal. Então, você pode se basear pelo estudo e tem prova completa resolvida no curso também. Se você quer o resumo todo por escrito, tudo bem, lá na descrição do canal tem um link para o meu livro, tá? E aproveita, tem um cupom de desconto rolando, vou deixar aqui no comentário fixado o cupom de desconto, caso você queira comprar o curso, tá bom? Bons estudos!